Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais, tá? Hoje nós vamos dar continuidade. Hoje é a nossa aula 6, tá ok? Nossa sexta aula de resistência dos materiais. Nós vamos hoje dar continuidade ao assunto flexão, que nós começamos em nossa última aula e nós vamos terminá-la, concluí-la, esse assunto aí hoje, tá ok? Pessoal, peço para vocês darem uma revisada na nossa última aula, aula 5, tá? E depois, assistir essa aula aqui, porque como eu já falei, ela é apenas uma continuidade, tá ok? Pessoal, nós vamos falar hoje da chamada fórmula da flexão, tá? Ela é assim conhecida, é a formulinha universal que a gente usa para dimensionar um elemento estrutural que está solicitado a flexão, tá ok? Pessoal, a gente já viu, que uma viga ela é um elemento estrutural projetado para suportar cargas de flexão, tá? O que é flexão mesmo? É uma estrutura que suporta simultaneamente tração e compressão, tá? Então, se nós temos uma viga aqui, ó, a gente pode estar considerando que na parte de cima ela está sofrendo tração, na parte de baixo ela está sofrendo compressão, tá? O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: essa distribuição de tensão normal, que varia do lado mais comprimido até o lado mais tracionado, existe um ponto aqui no meio cuja tensão é zero, tá? E que a gente conhece na resistência dos materiais como linha neutra, LN, linha neutra, ou fibra neutra, né? Há quem chame também de fibra neutra, é a mesma coisa, tá? O que é linha neutra ou fibra neutra? É o ponto da viga cuja tensão normal ali vale zero. Os átomos ali estão dormindo, não estão nem sabendo do que está acontecendo com a viga, tá? Pode ter a maior carga externa aqui agindo na viga, né? Mas ao longo dessa linha longitudinal aqui da viga, todos os átomos sobre esta linha, eles estão sofrendo um esforço normal igual a zero, tá ok? E a essa linha de tensão normal nula, a gente chama de linha neutra ou fibra neutra, tá ok? Bom, quando a gente vai dimensionar uma viga, a gente tem que considerar a maior tensão que age nela, tá? Seja de tração ou seja de compressão. A gente sempre dimensiona a viga para o maior esforço que age nela, e não para um esforço intermediário aqui no meio, né? Quem vai quebrar a viga, se ela vier a quebrar, né? Quem vai fissurar a viga vai ser o esforço maior, e não um esforço intermediário, tá? Então a gente dimensiona a viga de forma que, se ela suportar o maior esforço que age nela, o resto ela vai tirar de letra, tá? Se ela não quebra perante o maior esforço que age nela, ela também não vai quebrar para esforços menores que agem nela, tá? Legal, professor, mas como é que eu faço para descobrir qual é a máxima tensão normal que age numa viga? A gente já sabe que a distribuição de esforço normal ao longo da viga ela é uma distribuição linear, tá? Quando a gente fala linear, a gente está querendo dizer que o comportamento, esse fenômeno, ele se comporta de maneira linear, ou seja, conforme uma equação de primeiro grau, tá? Esse comportamento linear aqui é o seguinte: já que o que a gente quer determinar é o esforço normal máximo, tá? Que pode ser de tração ou pode ser de compressão, tá? Ele vai ser função direta das cargas externas, representadas aqui pelo momento fletor. A gente sabe que as cargas externas podem gerar momento fletor, momento torsor, cisalhamento e torção, tá? Como nós estamos estudando nesse momento especificamente flexão, né, a gente vai usar essa equação, chamada fórmula da flexão, para dimensionamento de elementos que suportam flexão, tá? Professor, é flexão pura só que eu posso usar essa equação? Só para caso de flexão pura?
Não, a gente pode usar também, na verdade, para você ter um momento fletor, você inevitavelmente vai ter inevitavelmente vai ter esforço de cisalhamento agindo nessa estrutura também. Tanto é que quando a gente desenha, dá uma olhada depois lá atrás na última aula, quando a gente desenha, no caso, uma viga engastada, né? Quando a gente desenha, tem várias cargas aqui, né? Tá? Quando a gente desenha o gráfico de momento fletor, primeiramente, a gente desenha um gráfico de esforço cortante, tá? E depois o gráfico de momento fletor, que é função do gráfico da cortante. Lembra que para o gráfico da cortante, a gente tem aqui um gráfico qualquer de força cortante. O momento fletor, ele sempre será a integral da cortante, ou seja, a gente sempre calcula a área do gráfico da cortante para determinar o valor do momento fletor lá embaixo, tá? Então esse é o gráfico de momento fletor, tá? Só relembrando, gente, que o momento fletor, ele é a integral de V dx, ou seja, por isso que a gente fala que o momento fletor nesse ponto é a área do gráfico da cortante até aquele ponto, tá? O momento fletor nesse ponto equivale à área total do gráfico até aquele ponto ali, ou seja, toda essa área aqui. Tá ok? Por quê? Porque momento é integral, ou seja, a área da cortante, do gráfico da cortante. Tudo bem? E só revisando ainda, nós sabemos que também a cortante é menos a integral, tá? Da distribuição da carga dx. Tá ok? Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, peço que vocês deem uma olhada lá na última aula nossa, na aula 5, tá? Nós temos tudo isso aí bem comentado. Tá ok? Bom, a gente vai apenas completando então, nós temos que a tensão máxima de tração ou de compressão que vai agir ao longo de uma viga vai ser função do seu carregamento externo, tá? Dividido pelo seu momento de inércia vezes C. Pessoal, algumas literaturas usam um C. Por exemplo, o Ibler gosta de usar a letrinha minúscula C, tá? Eu não me lembro se é o Beer Johnston que usa a letra A. E tem ainda outras literaturas que utilizam no lugar do C o Y máximo, tá? Onde Y máximo, o que vai ser? Como a gente está calculando a tensão máxima, então a gente já considera que o Y seja o Y máximo, tá? O C vai ser a máxima distância entre a fibra neutra ou linha neutra e a borda mais distante dela. Como nesse caso nós temos um caso simétrico, né, ou seja, a tração é em módulo igual à compressão numericamente, ou seja, o tamanho desse vetor aqui, vamos representar como se fosse um vetor, tá? Muito embora isso aqui seja tensão. A distância da linha neutra até a face mais afastada da viga, né, seja superior ou inferior, nesse caso é igual, porque ela é simétrica, né? Então essa metade da altura da viga vai ser o C, tá bom? Só que é um detalhe, se essa viga aqui fosse um perfil T, por exemplo, tá? Vamos supor que essa viga aqui, ó, deixa eu fazer um corte dentro da vista aqui, ó. Faz de conta que essa viga aqui seja um perfil T, tá? Nesse caso, o CG, o centro geométrico, ele não está na metade, ele está um pouco mais para cima. Vamos dizer que ele esteja aqui, ó, tá? Ó, vamos dizer que ele esteja aqui, tá? Nesse caso, se isso aqui for uma viga engastada, tá? Uma viga engastada, nós vamos ter tração aqui, tá? Essa tração passa, desculpa, a tração não, a distribuição linear passa pelo CG, tá? E vai até uma compressão máxima lá embaixo. Se você prestar atenção, como o CG não está na metade da altura, tá? Nesse caso nós temos uma tração máxima menor do que a compressão máxima que age nessa viga, tá? Ou seja, essa viga aqui, se ela vier a falhar, ela vai falhar de baixo para cima na flexão. Por quê? Porque o esforço de compressão vai ser sempre maior do que o esforço de tração. Tá? Então, quando a tração vier a fazer a viga falhar, a compressão lá embaixo já fez ela falhar muito antes, faz tempo. Tá? Então, esse tipo de viga aqui, ela é muito útil
para materiais que suportam melhor compressão do que tração. Tá? E se a gente fizesse o contrário? Se a gente fizesse um T invertido, se a aba do T estivesse para o lado de baixo, aí seria o contrário. Seria uma compressão menor e uma tração maior. É como se eu invertesse, né? Desse meia volta nesse gráfico, nesse desenho aqui. Tá? Aí é o contrário. Tá? Seria útil usar materiais com essa geometria de perfil transversal em materiais que suportam melhor a tração do que a compressão. É o caso da madeira, por exemplo, a madeira. Tá? Tudo bem? A gente vai voltar a falar disso aqui. Tá, ok? E nesse caso, quem seria o C? Este C aqui, ó, para a gente determinar a máxima tensão normal, o C, ele seria esse lado de cima ou seria esse lado de baixo? Lembra que esse C é a máxima distância entre a fibra neutra e uma das bordas, aquela que tiver a maior distância. Tá? Nesse caso, o C seria esse cara aqui, ó. Tudo bem? E não o de cima. Por quê? Porque o de baixo é máximo, ele é maior. Tá ok, pessoal? Tudo bem até aí? Legal? Espero ter conseguido clarear isso aqui para vocês. Tá ok? Então essa é a formulinha mágica universal que a gente vai usar na flexão, tá? A tensão máxima sempre será determinada a partir do momento fletor dividido pelo momento de inércia vezes o C, tá ok? Pessoal, a gente pode escrever essa equação de uma outra forma também. MF dividido por WF. Professor, o que é WF? WF é módulo de resistência à flexão, tá? Lá na torção a gente tem, né, tensão máxima de torção, a gente vai ver isso ainda, tá? Ou melhor, a gente já viu isso, né? Vai ser momento torsor dividido pelo, vezes o raio máximo, né? Dividido pelo J, que é o momento polar de inércia, tá? Eu não me lembro, mas eu acho que eu não coloquei nessa aula, mas a gente pode reescrever essa equação também por MT dividido por WT, módulo de resistência à torção, tá? Na verdade, o WT, módulo de resistência à torção, nada mais é do que o raio dividido pelo momento polar de inércia. O módulo de resistência à flexão nada mais é do que o C dividido pelo momento de inércia. Tá? Tudo bem? A gente sabe que o momento de inércia e o momento polar de inércia são grandezas de quarta dimensão, cujas unidades são unidades de comprimento elevado à quarta. Milímetro a quarta, centímetro a quarta, metro a quarta, quilômetro a quarta, que não é usual, mas enfim, unidade de comprimento elevado à quarta. Tá? Tanto o I quanto o J, momento de inércia e momento polar de inércia, possuem unidades de quarta grandeza, tá? Unidade de comprimento à quarta. O WF, módulo de resistência à flexão, e o módulo de resistência à torção são grandezas de terceira dimensão, tá? Terceira dimensão, tá? Por que o módulo de resistência, seja a flexão ou a torção, é de terceira dimensão? Uma dimensão menor que o momento de inércia ou o momento polar de inércia? Porque ele está dividido por C, né? No caso está dividido por R, no caso a torção. Tá? Então, 1 metro a quarta dividido por metro, sobra metro ao cubo. Metro a quarta dividido por metro, sobra metro ao cubo. Tá ok? Legal, pessoal? Só abrindo um parênteses aqui, né? Tem muito aluno meu que pergunta, professor, qual é... Acho que eu não tô, vocês não estão vendo, né, gente? Desculpa. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Pronto. Acho que assim melhora, né? Pronto, é isso aí. Tem muito aluno que me pergunta, né, professor, o que é esse WT, o que é esse WF, né? É o módulo de resistência, tá? A flexão ou a torção. E a unidade de comprimento, a unidade de medida dele é comprimento elevado ao cubo. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Então a gente já conceituou aqui
a conhecida, famosa fórmula da flexão, tá? Que mais? Pessoal, deixa eu fazer uma rápida revisão sobre os tipos de cargas. Pessoal, isso aqui é revisão, tá? Nós já vimos isso, tá? Mas para os exercícios que nós vamos fazer, é de extrema importância a gente fazer uma bela revisão sobre os tipos de cargas, tá ok? O primeiro tipo e mais comum que a gente conhece de carga externa é a chamada cortante, tá? Força cortante, tá? É um vetorzinho, uma força aplicada pontualmente em algum lugar da viga, do pilar, da estrutura, tá? Por exemplo, uma pessoa em cima de uma ponte pode ser representada por um vetor desse, uma força cortante pontual, né, no ponto só, ok? Esse é claro, né, a gente pode ter aqui cargas em vários ângulos, tá? E sempre que a gente estiver lidando com cargas inclinadas, a gente tem que substituir essa carga por uma horizontal e uma vertical, tá? Que são as suas componentes em X e em Y, tá? A gente sabe que as cargas horizontais, no caso de uma viga horizontal, ela causa tensão normal e as forças verticais numa viga causam cisalhamento. Tá? A gente já aprendeu, a gente já viu isso, né? Que para uma viga, para uma estrutura qualquer, a gente sempre desenha 3 gráficos, ou melhor, até 4. Tá? O gráfico de esforço normal, o gráfico de esforço normal, bem como, bom, vamos falar todos, o gráfico de esforço normal, o gráfico de cisalhamento e o gráfico de momento fletor, tá? E tem um que é desenhado separadamente, é tratado separadamente, que é o gráfico de momento torsor, tudo bem? São esses 4 gráficos aí, tá ok? Todos eles servem todos eles têm o seguinte objetivo: determinar ao longo da estrutura quais pontos ou quais regiões estão mais suscetíveis à quebra. Ou seja, você é capaz de determinar ponto a ponto quais partes da sua estrutura estão sofrendo mais esforço ou menos esforço. Você consegue quantificar. Quanto vale o momento torsor, quanto vale o momento fletor, quanto vale o esforço de cisalhamento, quanto vale o esforço normal, ponto a ponto, em cada parte, em cada ponto de uma estrutura. Tá ok? Essa é a finalidade dos gráficos, dos diagramas de esforços internos, ou gráficos de esforços internos. Tudo bem? Legal até aí? Vamos ao segundo tipo de esforço, de carga externa, que existe na engenharia. O segundo tipo, na verdade não existe ordem aqui, tá, gente? Mas eu vou apresentar os 4 tipos, tá? É a chamada carga uniformemente distribuída. Carga uniformemente distribuída é aquela carga que tem o mesmo peso, tá? Só que esse peso ele é distribuído ao longo de uma região grande, não é pontual, tá? Ao longo de uma estrutura. Imagina o seguinte, um caminhão caçamba, né? Um caminhão basculante. Eu encho ele de areia. Você concorda comigo que o fundo lá, o assoalho da caçamba, cada metro quadrado dele está suportando a mesma força? Por quê? Porque nós temos, é claro, estou considerando que a areia ela não está formando um monte no caminhão, né? Mas a areia está nivelada, né? Em cima, né? Dá para ver por fora assim que normalmente a areia vem um pouco mais nivelada, tá? Isso quer dizer que cada metro quadrado do assoalho do caminhão basculante trabalha igualmente, né? Colabora igualmente com o mesmo esforço, com a mesma carga de reação, tá? Isso é uma carga uniformemente distribuída. Professor, me dá um outro exemplo? Sim, imagina uma viga de perfil constante, tá? Uma viga engastada ou biapoiada, não importa. Eu posso falar para você o seguinte, que cada metro desta viga pesa 1 tonelada, tá? Então 10 metros dela vão pesar 10 toneladas.
5 metros, 5 toneladas. 2 metros, 2 toneladas e assim por diante. Ou seja, o peso próprio de uma estrutura, tá? 99% dos casos é um caso de carga uniformemente distribuída, tá? Professor, por que 99% e não 100%? Porque existem estruturas de perfil variável, tá? Vocês já devem ter visto algumas pontes, né? Existem algumas pontes, algumas estruturas que são assim, ó. Ou ela é arqueada parabolicamente assim, aí é claro, esse primeiro metro pesa X, esse segundo metro pesa um pouquinho menos, o terceiro metro pesa menos, o quarto metro menos. Aí volta a crescer de novo. Ou seja, esse primeiro setor pesa X, esse aqui X menos um pouquinho, esse aqui X menos um tanto e assim por diante. Ou seja, cada metro linear dessa estrutura tem o seu valor de peso, tá? Então, assim, por isso que na grande maioria dos casos a gente tem perfil constante, tá? Então, é um caso típico de carga uniformemente distribuída, tá ok? Aí nós temos os casos de carga linearmente distribuída, tá? Casos de cargas linearmente distribuídas são esses casos que eu acabei de apresentar para vocês, tá? O primeiro metro de estrutura pesa tanto, o segundo metro pesa um pouco mais ou um pouco menos, o terceiro metro um pouco mais ou um pouco menos e assim por diante, de forma que essa variação ela seja linear, tá? Professor, não existem outros tipos ainda? Existem. Vamos colocar aqui carga parabolicamente distribuída, tá? Pessoal, que eu me lembro aqui agora, na engenharia, só tem um caso assim mais trivial, mais comum. Os engenheiros civis, quando eles vão dimensionar, quando eles vão projetar um prédio, né, claro, depende da altura desse prédio, esse prédio vai estar sujeito a uma carga de vento, a uma carga que a gente chama de carga aerodinâmica. E essa carga ela varia parabolicamente, tá? A gente sabe que no chão, né, as estruturas no chão, né, na superfície terrestre, o vento é o mais fraco possível. Ah, professor, lá na cidade onde eu moro, lá o vento é forte pra caramba. Sim, mas acredite, no chão, devido à rugosidade da superfície, tá, o vento é o mais brando possível, tá? E conforme você ganha altitude, você tem rajadas de vento muito mais fortes, tá? E essa distribuição de carga aerodinâmica, ela não é linear, né? Para cada 10 metros aumenta 10 metros por segundo a velocidade do vento. Não, não é assim que funciona, tá? Por uma série de fatores aerodinâmicos e atmosféricos, tá? Essa distribuição ela é parabólica, tá? De forma que no chão a gente tem velocidade zero e conforme você vai subindo ele ganha velocidade conforme essa distribuição parabólica aqui, tá? Então esse é um tipo de carga parabolicamente distribuída. Aí tem parábola de segundo grau, terceiro grau, até grau infinito, N, tá ok? Pessoal, falei 4, desculpa, mas são 5. São 5 os tipos de carga, tá? O quinto e último tipo de carga é o chamado momento aplicado, tá? Há quem chame também de momento pontual, mas o mais comum é falar momento aplicado. Momento aplicado é o seguinte, eu tenho uma estrutura, vamos supor uma viga engastada, tá? E aí eu venho aqui, ó, e aplico neste ponto, tá? Bem localizado, eu aplico um torque aqui, ó. É como se eu pegasse a viga e tentasse torcer ela assim, ó, tá? Isso é um momento aplicado, ou um momento pontual. Tudo bem? Professor, me dá um exemplo disso? Gente, isso aqui, essa é a carga mais rara, né? Essa daqui, com momento aplicado, é a mais rara dos 5 tipos de carga que a gente usa na engenharia, tá? Ela é muito rara mesmo, tá? O único exemplo, assim, mais comum que a gente usa, inclusive que é na engenharia mecânica, é o seguinte. Imagine que isso aqui não seja uma viga, não. Imagine que isso aqui seja um eixo, tá? Ele está amparado aqui por um rolamento à esquerda, um rolamento à direita, tá? E aí imagina que no lugar dessa, onde eu tenho esse momento aplicado, imagine que eu tenho aqui uma engrenagem, né? E essa engrenagem vai se apoiar numa outra engrenagem, num outro eixo aqui embaixo.
Só que essa engrenagem, ela tem dentes, ela é uma engrenagem cilíndrica com dentes helicoidais. Se for uma engrenagem de dentes retos, não causa momento aplicado, mas se os dentes forem helicoidais, vai aparecer nesse ponto, olha só, eu vou representar o diagrama de corpo livre desse eixo aqui, ó. Vai aparecer uma força radial, devido ao módulo da engrenagem, dos dentes da engrenagem, e vai aparecer também uma força axial, devido ao ângulo de hélice dos dentes helicoidais dessa engrenagem, tá? Só que essa força axial, ela não age coaxialmente no eixo. Ela age aqui onde uma engrenagem engrena com a outra. Ou seja, olha só, gente, deixa eu melhorar isso aqui. A força axial age aqui, ó. E existe um braço de distância entre a linha de ação da força e o eixo que comporta essa engrenagem, tá? Esse braço aqui, ó, vezes essa força axial vezes o braço, ela vai ser exatamente a representação deste eixo aqui, tá? Onde nesse ponto onde tem engrenagem, eu posso substituir, olha só, eu posso representar simbolicamente a designação de um eixo contendo uma engrenagem com dentes helicoidais por essa representação simbólica aqui. Simplesmente isso. É claro, não posso esquecer que aqui também existe uma força radial, devido ao ângulo de hélice do módulo da engrenagem, tá? É claro que durante o engrenamento, você pode imaginar que esse eixo ele vai tender a fletir um pouco para cima, vai embarrigar, né, devido a essa força radial, tá? Pessoal, esse caso de um eixo que contém uma engrenagem com dentes uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, é o único exemplo assim mais comum, mais trivial na engenharia de uma aplicação, de um momento aplicado. Tá ok? Tudo bem, pessoal? São esses os 5 tipos de cargas que nós temos na engenharia. São essas 5 cargas que existem na natureza e que o engenheiro precisa estar habilitado a lidar com elas ao dimensionar toda e qualquer estrutura. Tudo bem? Legal, pessoal, até aí? Pessoal, essa aula de hoje ela é um pouco mais curta. Eu estou me lembrando aqui, eu só vou dar mais um exemplo. Vou dar mais um exemplo, não. Só vou passar só mais um tópico para vocês, que é concentração de tensões. Concentração de tensões, tá ok? Bom, uma vez que a gente já viu a fórmula da flexão, né? A gente determina a tensão máxima de flexão. Deixa eu escrever em preto, gente, que a minha carga azul já está acabando. A tensão máxima normal, né? Segundo a fórmula da flexão universal, vai ser o momento fletor, tá? Isso aqui é uma carga externa, dividido pelo momento de inércia vezes C. Pessoal, só lembrando ainda mais uma vez, isso é carga externa, independe da viga que você vai usar. Ah, vou usar uma viga I tamanho tal. Ah, não, vou usar uma viga caixão. Ah, não, vou usar uma viga de perfil T. Não importa, não importa. Repara o seguinte, que antes mesmo de você ter escolhido a viga ou saber que tipo de viga ou de estrutura você vai usar, você já pode ter em mãos todos os diagramas de esforços internos, tá? Porque as cargas externas não dependem das propriedades geométricas da viga que você vai usar, tá? A definição da tensão máxima que a gente sempre determina, que a gente sempre calcula em engenharia, ela é função das cargas externas, ou seja, do peso que está agindo sobre a estrutura, né? Não está aparecendo aqui, mas é cargas externas, tá? E das características geométricas, vamos chamar de propriedades geométricas da viga, tá? Pessoal, isso aqui, você não precisa nem... É claro, a gente aprende a calcular,
Mas isso aqui na vida profissional da engenharia, no exercício profissional da engenharia, você pega isso em catálogos, você pega isso na internet, tá? Isso aqui já tem pronto, já é tabelado, tá? Se eu quiser saber quais são as propriedades geométricas, ou seja, momento de inércia, módulo de resistência à flexão, módulo de resistência à torção, centro geométrico, produtos de inércia, raio de giração, tá? Enfim, entre outras coisas, né? Momento estático, tá? Tudo isso a gente obtém de tabelas, tá? Normalmente os fornecedores comerciais aí, siderúrgicas, aciarias, que vendem perfilados estruturais, né? Viga I, eixos, canos, né? Eixos para torção, né? Eixos vazados, enfim, qualquer perfilado, cantoneiras, metalons. Normalmente eles fornecem junto, eles já tem uma tabela que contém todas essas propriedades geométricas daquele perfil que você está comprando, tá? Se você já tem o carregamento, né, as cargas externas, você consegue a partir da tabela, dos dados tabelados, determinar qual é a tensão máxima, tá? Então nós sempre temos aqui, ó, nessa forma da flexão, nós temos três grandezas agindo aqui, tá? As cargas externas, as propriedades geométricas e as características do material. Ou se você quiser, propriedades do material. PM, propriedades do material, tá? O legal da fórmula da flexão é isso. Ela correlaciona essas três grandezas. As propriedades mecânicas do material com as propriedades geométricas do perfil, com as cargas externas. Tá ok? Quando a gente fala de concentração de tensões, eu acho que dificilmente você vai precisar disso na vida profissional, mas enfim, não é impossível, né? Eu vou criar uma situação hipotética. Imagina o seguinte, que eu tenha aqui uma viga que é assim, ó. Tá? Me fala uma coisa, se essa viga for engastada e eu colocar uma carga, uma força cortante agindo aqui na ponta, tá? Você é o engenheiro responsável por calcular, por dimensionar essa viga, né? Ou então você já tem a viga, já tem a carga, e aí perguntam para você, você aprova, você assina embaixo esse projeto? Você vai ter que determinar se essa viga vai quebrar ou não, se ela vai escoar ou não, tá? Como é que você faz esse cálculo? Como é que você determina? Você pode até traçar aqui os diagramas de força cortante e de momento fletor, tá? Você vai ter com isso as cargas externas. As cargas externas são função apenas do valor dessa carga e do braço, ou seja, a distância, né, do engaste até a linha de ação da força, tá? Ou seja, o momento fletor. Na hora de determinar o momento de inércia, você tem aqui, né, a seção transversal, aqui você tem os dados dessa viga aqui, tanto nessa região quanto nessa região. Você dimensiona, boa. Você tem as propriedades do material. Isso aqui é um aço 1020, vai suportar aí mais ou menos 30 kgf por milímetro quadrado, a tensão de escoamento, tá? É mais ou menos isso mesmo, tá? Beleza. Só que é o seguinte, não sei se você concorda comigo, se essa viga tivesse um canto vivo, aqui ó, ela teria um comportamento diferente do que se fosse esse canto arredondado aqui, ó. Não sei se você enxerga, não sei se você percebe isso, tá? Mas o material vai reagir de formas diferentes. Tem diferença na tensão que age num canto vivo e tem, né, com relação à tensão que age num canto arredondado. Qual é a diferença entre elas, tá? Pessoal, esse que é o assunto, né? Esse último assunto, concentração de tensões. Sempre que você tiver um caso desse, onde você tem um concentrador de tensões, um canto vivo ou um canto arredondado, é claro que a tensão que age nessa região vai ser função direta do raio de arredondamento que você tem ali, tá? Desde canto vivo até um raio extremamente suavizado ali, né? Você vai ter diferentes tensões agindo em função desse raio de arredondamento, tá? Na forma da flexão, a gente vai tratar esse caso da seguinte forma, a gente vai acrescentar aqui uma letrinha K, tá? O que é esse K?
é o fator de concentração de tensões. Tá? É claro que se aqui for um canto vivo, maior será o valor do K. Se aqui for um canto arredondado com o valor máximo de raio que eu consigo ter, menor será esse fator K. Tá? Ou seja, a tensão máxima que age, tensão normal máxima que vai agir nessa região, ela vai ser função direta, né, do valor de K. Tudo bem? Professor, onde a gente pega os valores desse concentrador de tensões, os valores desse fator de concentração de tensões? Vocês podem achar esses gráficos na internet, tá? Mas se você preferir procurar no Ibeler, você pode ir direto nos gráficos. Deixa eu puxar aqui. Ó, vou escrever assim, gráficos da página 237 do Ibeler, tá bom? Tudo bem, pessoal? Legal? Qualquer dúvida, por favor, me chamem. Vocês têm meus contatos aí, tá ok? E com isso a gente finaliza mais uma aula de resistências materiais, essa aula 6, tá? Eu vou passar para vocês um único exercício. Diferentemente, cada final de aula eu sempre passava 4. Hoje eu vou passar um exercício só, tá? Bem elaborado, uma viga, e aí eu vou pedir para vocês desenharem os 3 gráficos, os 3 diagramas de esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela sua atenção até aqui e um excelente dia para todos vocês.